Olá, gente, eu sou Martina Duarte, sou médica pela Universidade de Pernambuco e estamos iniciando mais um episódio do Resident Cast, a mais nova temporada de podcasts do grupo Eu, Médico Residente. E hoje temos um episódio super especial. Foi muito difícil de sair, Foi muito Tati. difícil. Essa agenda bater foi difícil demais. Mas eu tenho certeza que vai entregar muito. E só reforçando, né? O objetivo do nosso podcast é trazer médicos residentes que estão aí no processo ou que já passaram por o processo, né? Estão enfrentando a residência médica, essa rotina de trabalho bem exaustiva. Cansativa. E hoje um pouco mais divertida, né? É. Tem algumas surpresas aí pelo caminho que a gente vai conhecer um pouquinho sobre a rotina dos meninos. Mas Exatamente. vamos lá. Eu sou Tatiana Calada, sou residente do primeiro ano de dermatologia do IMIP, aqui de Pernambuco. E hoje, né, muito prazer de trazer dois grandes amigos da minha turma de medicina, Legal. que a gente se formou junto em 2021. Hoje tá acirrado. Hoje- Acirrado não, hoje eu estou perdendo. Hoje você tá perdendo, Sim, amiga. é Eu verdade. tivesse aqui, 3 tá a 1. em peso, 3-1. É. E hoje é com muito prazer, gente, que a gente vai receber Daniel Salles, Pedro Laporte na casa. Pois é, para falar sobre medicina de família e comunidade. Os meninos têm muita coisa para falar hoje aqui na residência e entre outras coisas que vai surgir aí no meio do programa, Sejam tá certo? muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, meninos. Obrigado. É um Podem se prazer apresentar. receber vocês. A É. gente já teve uns spoilers aqui nos bastidores e eu já Exato. estou animada pelo que vem por Pra aí. saber de tudo. A Diga lá, gente que agradece, meninos. tá? De verdade. O convite, né? A disponibilidade aí, a paciência, né? Esperar, A né? De disponibilidade a conseguir gente aí, que né? agradece a de vocês, É porque não verdade, foi é fácil, hein? Não foi fácil. Eu fiquei aperreando direto, Daniel, e aí? A gente tava ansiosa Pedro? para Dia tal, esse... consegue, não consegue, então isso não vai dar, vamos ver aí o próximo, aí vai. Mas que bom que deu certo, né? Cara, Estamos Beleza. felizes. Vamos lá. Por favor, menino, se apresente primeiro. Meu nome é Daniel Salles, como Tati falou, né? Eu atualmente atuo no Médicos pelo Brasil, né? Fui residente de Medicina em Família e Comunidade no município de Jaboatão, né? Entrei assim após a formatura, né, pela FPS no final de 2021. E Pedro vem sendo, né, já adiantando, um grande parceiro em todas as empreitadas que a gente... Literalmente, né? Não, Todos os momentos. Todos Em todas os as momentos. fases, desde a faculdade, desde o Todos primeiro os período, eu momentos. acho, Não, é né? verdade. Os Eles famosos... são- Gostaria Uma de sombra deixar... do outro, né? Não, eu gostaria de Super deixar bem parceiro. claro que tudo isso que eu falei, formatura, residência em Jaboatão, Médicos pelo Brasil, estava com Pedro. eu sei. Vocês se amiga. conheciam de antes da faculdade? Não. A gente se Não. conheceu na faculdade. mas Caramba, foi, que tipo, legal, né? Uma irmandade Foi uma boa mesmo primeira que vocês vista. nutriam. Amizade à primeira vista. Não, eu costumo brincar, porque eu passo mais tempo com o Pedro do que com minha esposa. Isso tá deve ser entendendo? realmente verdade, né? Não, mas é Literalmente. verdade. É literalmente verdade. Literalmente. Tipo, mas ela é loira, eu dou claro, ele também. Aí ficou por E isso o pior- mesmo, diferença, tá? né? E o pior é que a minha é morena. Quando encaixou, encaixou. Eu adorei, eu amei, É, amei, né? amei. Quando a gente tá carente, um fica trocando lá da conchinha. Ah, Faz não, parte. não. Gente, se acostumem, que Então. é assim mesmo. Meu nome é Pedro Laporte, sou da turma, fui da turma de Daniel e de Tati. A gente foi da FPS, né? Hoje eu estou no Médicos pelo Brasil também, junto com o Daniel. Atuo na saúde rural, né? Lá do município de Ibimirim, no Médicos pelo Brasil. Estou aí nessa caminhada da medicina de família e comunidade. Também fui, né, junto com o Daniel, por alguns meses residente de MFC. E estamos aí, aqui no Resident Cast, respondendo um Ai, negocinho. É isso aí. E interessante frisar que a gente está no programa Médicos pelo Brasil, no mesmo município. Né? A gente está meu em Deus, e Ibimirim. foi uma seleção com prova, né? É, Vocês passaram juntos e tudo. Exatamente. E eu passei para a saúde indígena, Pedro passou para a saúde lá, a saúde remota, né, rural. Então, assim, a gente está morando junto em Ibimirim durante a semana, de segunda a sexta. A gente atua praticamente, porque a diferença entre saúde indígena e a saúde rural da área remota lá é basicamente a delimitação do Territorial, povoado né? indígena ou não. Por exemplo, Pedro vive atendendo pacientes meus, eu vivo atendendo pacientes de Pedro, porque é só uma questão geográfica do local do território, né? A territorialização que foi feita. Mas quando você pega na prática, vez ou outra a gente manda, fala assim, ó, ei, pô, tu solicitou tal exame, não sei o quê, aí pega o paciente e tal. É bom que dá pra falar mal na cara, né? Vez ou outra eu mandei assim, ó, esse cara Você ainda não vai solicitou julgar exame só. que não precisava, aí eu mando tá lá, Pedro solicitando, aí eu falei assim, ó, o que é isso, pô? Ô, gente, mas assim, para iniciar o papo, né, para começar a nossa conversa,
Quando foi que surgiu a ideia de ser médico especialista, né? Porque a gente sempre comenta a possibilidade de caminho que a medicina nos oferece, né? Isso. E aí, nem todo mundo opta por esse caminho Sim, de ser sim. especialista. Tem muita gente, principalmente antigamente, era muito mais frequente, né? Você termina a medicina e Sim. ser um médico generalista, tem um pouco de atração por algo, mas se tornar especialista, quando foi que surgiu aí essa necessidade ou vontade? Conta aí pra gente. Eu acredito que desde o início da faculdade nunca foi uma opção terminar o curso e não fazer residência, tá? Assim, Era um não, caminho óbvio pra vocês, né? sim, Aham. a gente, claro, não era óbvio o que a gente ia seguir, mas tanto é que a MFC foi bem nas últimas, né? Tava contando aqui para as meninas que por um cabelo de sapo eu não fui GO e nem Olha aí, cirurgião. Olha aí, no teu time, Tina. Exato. Não está tão sozinha. Não. GO a gente até nem fala muito, até porque, né? Não tem- pode é. falar. Agora, GO aqui. olha, esse cabelo de sapo salvou tudo a cirurgia. Tanto é que eu tenho cabelo, né? Senão Senão tá errado. eu seria, cara. A gente tem uma brincadeira no e-mail, que era assim, ó, ache um cirurgião que não seja careca. Eita, é raridade. Difícil. Agora, hoje em dia, já tem muito com implante, viu? E aí a dermato entra, né? Olha aí. Qualquer coisa pode Qualquer falar coisa comigo, estamos viu? aí, né? Não deu nem 5 minutos de Colega podcast, cirurgião, a gente já tá falando mal de cirurgião, né? Não, mas tá tudo bem, vamos tá lá. tudo bem. Então, como eu tava falando, né, nunca foi uma opção. Por quê? Porque eu acho que a gente deve buscar, principalmente hoje em dia, ter cada vez mais propriedade na área, né? Saber o que você tá fazendo, né? Ter aquela exatamente. segurança. Isso, Faz toda a segurança. diferença. Faz toda a diferença. Então, assim, eu acredito que eu fiquei muito feliz com a formação generalista que a gente teve, né? Eu, Tati e Daniel na mesma turma, assim, a formação que a gente teve foi bem suficiente, né? Nesse sentido, né? De formar um médico generalista. Mas a gente sempre viu essa necessidade de buscar uma especialidade, né? Seja lá, seja qual for, exato. Entendi. E pra Massa. você, Dani, também? Sempre foi uma questão certa fazer residência? Sim, em questão de residência, sim. Como o Pedro falou, muito difícil você já, por exemplo, no primeiro período, segundo período, falar assim, vou ser tal coisa. Uhum. Eu acho que eu sempre tive, até talvez por ter entrado um pouco mais velho na faculdade, eu acho que isso dá um pouco mais de tranquilidade. Não, você fica menos afobado, né, de escolher É verdade. as coisas. Mas eu acho que eu sempre tive a ideia de aprimoramento contínuo, Uhum. né? Então, medicina, obviamente, são 6 anos, 6 longos anos, né? Principalmente para quem pensa logo em trabalhar, constituir família, tudo isso. Mas você, quando vai chegando no meio do curso, lá nos últimos 2 anos, né, que é o internato, que é muito importante, você começa a ver que ainda tem tanto chão pela frente, tanta coisa né? para você aprender, tanta coisa para você entender, que é difícil você não escolher, né, entrar numa residência médica. Seja para você se especializar numa área que você gostou, que você se identificou, coisa do tipo, seja também do ponto de vista financeiro. Eu acho que você tem que aliar as duas coisas, né? Você escolhe uma especialidade porque você gosta, né? E vamos supor que você gosta de 3 especialidades igualmente. Você pegar essas 3 especialidades e falar, pô, tal especialidade vai me pagar melhor no longo prazo, escolha ela. Exato. Você vai ter esse não benefício. Não vejo problema nisso. Né? Exato. Eu acho que você tem que ser muito pé no chão nesse sentido, de entender que no longo prazo você depende também desses fatores, né? E do crescimento que aquela área ali pode lhe trazer, seja um crescimento e digamos assim, uma realização pessoal. Às vezes até, vamos supor, você tem aí algum familiar que já está na área, que pode lhe ajudar a entrar no mercado de trabalho, porque mercado de trabalho é uma realidade que todo médico precisa ter essa noção, né? Você não é para você, vamos dizer assim, ficar ali pensando muito, ansioso com aquilo. Mas é uma realidade, você tem que pensar nisso. Agora, sim, a dica que eu acho que a gente tem que deixar aqui é que, para tentar afunilar mais no final, né? Deixa a sua cabeça aberta, né? Não se feche cedo, né? Sim. Na verdade, não se feche nunca, né? Mas é um processo que tem que fazer sentido para você no momento certo. Então, deixa para funilar depois, abre a cabeça, curta o curso. Que foi o que aconteceu com a gente. Eu ia perguntar, mas e esse depois aí, na vida Quando, de vocês? né? Vai Foi ter que chegar. quando? Uhum. E Quando é que vocês chegou, bateram, né? né? MFC. Sim, esse martelo, assim.
A gente vai Tá. ser MFC. Vamos lá. Porque eu sei que não foi de primeira. Tem Não. algumas histórias aí Ele já por deu um trás. spoiler, Isso, mas foi tanto é mais, que- mais no internato Por mesmo. que Foi. MFC? Tá. No último ano de internato, eu estava fazendo o médico residente e... Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Tem que, não pode passar Isso batido. nem tava combinado, viu? Isso aí. E até acho que o mês de agosto, julho mais ou menos, eu tava ou cirurgia na cabeça. Então, assim, como a prova é mais concorrida, consideravelmente do que MFC, eu tava estudando bem, assim, fazendo Eu as lembro questões, disso. tu lembra, Eu né? lembro. Então, assim... Loucura, Dos né? dois. Então, assim, mas quando foi que deu esse estalo para a MFC, né? Na verdade, como eu disse antes, né? O caminho tem que fazer sentido, não é isso? Então, assim, para mim, qual era esse sentido para mim, né? No caminho e nos fins também, né? Não era só os mesmos, mas os fins. Eu acho que a medicina de família e comunidade faz com que você desenvolva habilidades comunicativas. E, assim, comunicação na saúde é uma coisa que eu acho que eu compartilho, né? Não desse é, sentimento Pedro? com você. Compartilhamos. Né? É uma coisa que me faz ter vontade de ser médico, né? É o processo de comunicação e saúde. E também, eu acredito que em todas as especialidades médicas, mas em especial a MFC, você acaba desenvolvendo a habilidade de empatia, que é uma habilidade essencialmente humana e que dentro da MFC faz com que você cresça enquanto gente, enquanto pessoa. Então, quem eu quero ser como pessoa na frente? Essa foi a pergunta que eu fiz para mim. Como ele foi profundo. É. Lá nas profundezas, eu gostei. Quem eu quero ser como pessoa, né? E aí eu encontrei quem eu quero ser como médico, como profissional. Então, eu Até defendo uma isso. coisa não tem como... Dissociar, né? Eu vi Isso. esses dias Não um tem post como. dizendo não tem como... não existe um bom profissional que não é uma boa pessoa, né? Isso, Exato. claro. Você atrela, né, uma característica a outra, né? E como o Pedro falou, eu acho assim, MFC nada mais é do que um aprofundamento no estudo de pessoas, né? Isso. De uma forma geral. E você aprende muita coisa dentro até da residência. Mais tarde a gente vai falar aí um pouquinho do programa que a gente está, que envolve o conhecimento que vai muito além vamos dizer assim, da ótica biomédica, né? Que é normalmente a ótica que a gente bate muito durante a faculdade e durante outras residências, né? Que tem essa pegada mais O foco biomédica. na doença. Doença, Diagnóstico, diagnóstico, tratamento. A nossa mente é constantemente empurrada para E ser aí, isso. porque o nosso desenvolvimento no período de faculdade e na maior parte também das residências é muito hospitalar. Sim. Quando você está no hospital, é natural que você veja mais doença. Uhum. Por quê? Porque a pessoa, quando chega ali, ela já está doente. Sim. Ela já está com alguma enfermidade, ela já tem ali um diagnóstico fechado, já está fazendo um acompanhamento, um tratamento, o que seja, né? Quando você sai do hospital e vai para uma comunidade, você está com pessoas no local onde elas residem. Sim. Elas podem estar doentes ou não. Então, assim, e a pessoa que não está doente? Que vai, por exemplo, para uma consulta porque quer tirar uma dúvida, eu não posso ver essa pessoa como um diagnóstico. Uhum. Eu tenho que entender a necessidade, a real necessidade do porquê ela está ali. E, claro, com conhecimento biomédico, certo? Fazer as sugestões, as orientações, né? Para que essa pessoa não precise chegar ao ponto de ir, por exemplo, para um hospital. Isso. Às vezes, Esse é o grande inevitavelmente objetivo, esse é o grande objetivo da medicina preventiva, né? Exato. E a medicina preventiva não pode ser engessada, né? Não tem como. Não tem como. Cada pessoa é um universo, né? Cada pessoa pensa diferente, tem uma realidade diferente. A gente viu isso na prática, porque a gente estava em Jaboatão, subindo comunidades que, por exemplo, casas muito estreitas, ruazinhas bem pequenininhas, escadarias, tudo isso choveu, dá enchente, a gente tem casos de leptospirose, por exemplo, enquanto que quando a gente vai para o sertão, né, a gente vê uma realidade completamente diferente. São casas bem amplas, no sentido de espaço, né? Bem espaçadas uma entre a outra. Bem espaçadas, né? Entre uma e outra. Não tem enchente, ninguém tem leptospirose lá. Por quê? Porque não faz parte da epidemiologia. Uhum. Então, assim, por sinal, um dos princípios, quando você pensa assim, do porquê o SUS fez isso, né? Que é você descentralizar
e fazer com que cada território tenha a sua visão epidemiológica. Você vai ter muito mais chagas, por exemplo, do que... Com certeza. Isso. É uma realidade que quem está inserido ali entende. Quem vê de fora, não. Uhum. É como você pergunta assim, quem é que mais entende da comunidade que eu cuido, do ponto de vista médico? Eu. Se eu for... Porque você está inserido eu tô lá, inserido né? lá. Nesse contexto. É muito mais sobre contexto, exato. É muito mais sobre contexto. Você compreende o contexto da comunidade, né, que é um sistema ali da sociedade, né, um subsistema dentro da sociedade, né, aquela comunidade ali, aquele perímetro. Mas dentro daquele perímetro, não é só o perímetro físico, né? Existem múltiplas pessoas ali com múltiplas culturas, né, múltiplas histórias familiares ali, e aquilo tudo forma um organismo que é a sociedade ali, aquela comunidade ali. Naquele contexto. Naquele contexto. Então, assim, você primeiro tem que compreender isso daí, né? Se compreender naquele lugar, né? Uhum. E para poder partir para o cuidado, né? Continuado daquela comunidade ali. E pegando essa questão da decisão, né, da residência, tudo isso, eu acho que Tati deve lembrar, a gente fez diversos rodízios juntos. Eu tinha muita dificuldade em fazer um atendimento, por exemplo, rodízio de cirurgia, que a gente rodou junto. Cara, para mim era um terror. Porque, assim, claro, a cirurgia ali no ambulatório, você tem que focar no que é importante naquele contexto. Uhum. E eu tinha necessidade de entender melhor aquela pessoa, mas meu amigo, eu levava imagina. cada bronca do staff. Tomou banho de rio, entendeu? Perguntar qual que é tuberculose. E era E a hérnia lá? E a hérnia, tipo assim, escancarada na sua cara, né? E você assim, mas e o mosquito, tá? Não, mentira. Mas assim... Seus antecedentes. Né? Brincadeira à parte, eu sempre entendo. tive essa dificuldade de vamos dizer assim, focar demais, restringir demais a minha visão naquilo que é necessário quando você está naquele contexto hospitalar. Porque quando você fala de quem é que está certo? É o cirurgião que é mais focado ou o MFC que é mais amplo? Não existe certo ou Cada errado. um Talvez os dois, na sua né? função, na Porque sua casinha. o cirurgião realmente precisa ter aquele Ele foco, precisa claro, ter aquilo. porque ele é a objetividade, né? Ele vai Exato. resolver aquilo E não naquele só momento. aquilo, ele tem que se apoiar, por exemplo, num sistema que existe o MFC que vai fazer aquele papel amplo. Sim. De identificar, né, o problema para poder Exatamente. caminhar Chegar de uma na forma ponta, correta, né? né? De certa forma. Se você Agora- pensar utopicamente, né, vamos dizer assim, quando eu digo utopicamente pelo menos no momento atual, Sim. de um sistema de saúde que tenha todos os MFCs na atenção primária, Sim. funcionando Capacitados, direitinho, né? capacitados, tudo isso. A diferença é que seria. Cara, Não, pelo você amor de teria a ideia de Ah. que o sistema ele começa a fazer sentido. Isso. Quando você pega estruturas bem fundamentadas, como, por exemplo, países de primeiro mundo, né, europeus e tal, que aí não tem esse viés do se isso que está aqui no papel não funcionasse, porque lá funciona, certo? Se você for pegar dados que tem a medicina de família e comunidade bem estruturada, bem feita, né? Não que aqui não aconteça, mas aqui tem todos os problemas inerentes ao SUS e tudo mais. Quando isso acontece de forma bem feita, as atenções secundárias e terciárias são desafogadas completamente, né? Ou quase que completamente. E isso faz com que o sistema de saúde como um todo respire. Uhum. E a coisa Sim. funcione muito melhor, com muito mais harmonia. Isso. Não é? E isso, E pelo menos para mim, falo por Pedro com certeza, brilha os olhos. Sim. É aquela coisa com de você assim, certeza. cara, eu poder você chegar numa pessoa e resolver a questão daquela pessoa da forma mais simples possível, sem trazer resolutiva prejuízo, mais possível. resolutiva possível. Não necessariamente medicamentosa ou coisa do tipo. Às vezes a pessoa tá ali, ela tá com a visão porque alguém falou, algo do tipo, vamos supor, chega lá com a dor em hipocôndrio direito, e chega lá e alguém falou para ela, olha, isso é vesícula. O vizinho dela pode ter falado, isso é vesícula. Aí chega lá já pensando, doutor, preciso de um ultrassom de abdômen porque eu tô com uma pedra na vesícula. Cara, aí você vai ali devagarzinho, conversando com a pessoa, desconstruindo aquela ideia. Você tá aberto a entender a história da pessoa. Pode ser pedra na vesícula? Pode. Pode ser também 1001 outras coisas. Isso. Pode ser, por exemplo, uma dor muscular porque ela pegou um peso maior, pegou de mau jeito e tá ali doendo. E como o Daniel disse, assim, isso brilha os olhos e porque a gente, afinal, ainda está respondendo
a pergunta do porquê MFC, né? De verdade, assim. Se deixar... Tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente vai falou se aqui embora. tem a ver com o motivo que a gente foi pela MFC, né? Porque é a medicina que a gente acredita. É Claro. simplesmente isso, é a medicina que faz sentido pra gente. E acho que fez muito mais sentido vivendo também, né? Aparentemente, claro. foi a vida de vocês. E os ambientes diferentes também, né? Que a gente já teve a teve, vivência. sim, Isso. já. Eu mesmo me formei. Meu primeiro emprego foi na APS Na lá APS. em Xangrande. Sim. Xangrande no Que Agreste. muita gente acontece isso, né? Sim, Depois isso, da faculdade, vai pra PS mesmo. E aí lá passei poucos meses, mas aí depois fui para São Paulo. Passei um mês em São Paulo, na Zona Leste, também na APS. Aí depois voltei para residência, Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana. Depois fui para o Sertão. Então, assim, eu vi muitos contextos. Vários cenários. Isso. Né? E é interessante porque essa vivência, né, em diversos cenários, ela traz uma reflexão para a nossa vida, que muitas vezes eu tinha a impressão de que no âmbito hospitalar a gente não tem tempo para isso. Como o âmbito hospitalar, ele muitas vezes digamos assim, ele necessita, né? Não é uma coisa assim, é porque o povo está muito ansioso. Não. Às vezes você está, por exemplo, numa emergência, você não pode estar refletindo sobre a vida, não. Você tem que fazer aquilo ali e pronto, né? Para resolver a vida pontual ali naquela situação. Uhum. E você não tem muitas vezes esse tempo para parar a refletir sobre, por exemplo, a sua vida em comparação à vida dos seus pacientes, em relação à realidade que essas pessoas vivem, onde elas estão inseridas e que existem tantos problemas e tantos contextos diferentes que a gente vivenciou, no caso, eu em Pojuca, né, que eu passei enquanto tu estava em Xangrande, depois a gente junto em Jaboatão dos Guararapes, quando a gente entrou na residência médica, né, da CESPE, e depois, né, no programa Médicos pelo Brasil, no Sertão. Você começa a entender que por mais que você tenha pessoas socioeconomicamente no mesmo nível, vamos dizer assim, essas pessoas têm vidas e contextos completamente diferentes. É uma diversidade que a gente começa a absorver ao longo do caminho. E isso me fez refletir muito sobre as minhas escolhas. Isso. Ou seja, 2 anos atrás, pensando assim no final do curso, eu tinha uma mentalidade, uma forma de enxergar, eu pensava mais em fazer, por exemplo, psiquiatria, eu tinha uma pegada mais para esse lado, né? Hoje eu já tenho uma pegada diferente. Eu quero fazer psiquiatria, mas não pelos motivos que eu queria 2 anos atrás. Então, isso mudou quem eu sou. Uhum. Isso. Então, A medicina de família muda a forma como você enxerga o mundo. Exato. De verdade. Eu sempre gosto muito de citar Gilberto Freire, né? Ele estudou a medicina dentro da antropologia, né? Sim. Então, ele diz que a medicina, para ser efetiva e resolutiva, tem que ser sociologicamente orientada. Então, assim, a partir do momento que a gente entrou em MFC, eu conheci Gilberto Freire depois que eu entrei em MFC, tá? Eu vi que isso era verdade totalmente. Assim. Uhum. Quando a gente entende, né? Quando a gente vê, né, o mundo, quando a gente tá nesse processo de aprender a enxergar o mundo como ele é, tentar interpretar o sofrimento humano, né, de todas as classes sociais, e compreender esses conceitos, você consegue fazer, né, a medicina, você consegue ser resolutivo dentro do contexto de cada paciente. Perfeito. Ô, gente, e aí, passando dessa fase, dessa escolha, né, chegando mais para essa questão objetiva, vocês comentaram, né, que fizeram a residência. E aí foi como isso aí? Entraram na residência, tinham algo já pré-estabelecido? E como foi essa virada aí de chave entre a residência e o programa? Em que contexto surgiu o programa? Como foi essa decisão? Vocês concluíram a residência ou partiram para essa para a parte do programa? Conta pra gente. Beleza. As curiosidades. A gente se formou no final de 2021, aos trancos e barrancos, né? Pandemia e tudo mais. Pandemia. E aí, tanto é que a festa da gente foi em 2022, foi né? em maio, né? Maio. Aí, então, a Eu gente lembro passou... de pessoas que até entraram em caminhão, não foi? Pra votar. Caminhão? Pra voltar. Não, peraí, calma. Ó, Dá aqui, ó. Não, amiga, por quê? Não, foi assim. Foi o dia da enchente. Saiu no na jornal, cidade, meu amigo. 27 de Ah, maio. sim. Foi. E aí não havia como voltar pra casa.
Exatamente. Foi, E aí ela voltou voltei na no caçamba de caminhão, Na velho. caçamba, porque não Amiga, havia... você nunca contou Eu não ela. Foi tu que voltou. estava lá. Foi Tati, pô. Ai, foi, eu estava lá com o meu Cara, grupo, meu noivo parou o caminhão meu assim. amigo. Aí eu falei, não, eu não vou subir no caminhão. Subiu. Subi. Ei, e o cara foi Não. muito Ai, empático, exato. porque meu amigo... Não, ele levou a gente pra casa, assim. Ele ajudou muita gente. Ele Foi. foi um anjo. Ricardo, eu nunca vou esquecer o nome dele. Ricardo, se você estiver assistindo esse podcast. Se tiver Muito obrigada. assistindo, meu, muito obrigado, né? Porque senão não foi um chegava anjo- em casa. Foi o anjo da minha Cara. formatura, na Meu verdade. Deus. Foi. Mas voltando. Tava voltando. Então, a gente entrou, a gente fez a prova da SES, logo a primeira, depois que a gente se formou. Passamos em prova MFC. maravilhosa, muito bem feita. Prova bem Linda. sem, Nossa, sempre. Maravilhosa. sem questão dúbia. Tudo Lindo. tranquilo. E aí a gente passou o MFC em Jaboatão. Foi uma decisão até conjunta da gente, né? A gente sentou, né? Daniel morava pertinho do IMIP, era a minha segunda casa, então a gente saiu de lá, saiu lá do IMIP e almoçar na casa do Daniel, ficava discutindo sobre a vida. Mas a gente vai fazer o quê? O quê? Vamos lá. Aí Cara, a gente total. decidiu praticamente junto, assim, né? Fez sentido pra mim, fez sentido pra ele, a gente foi, pô, bora E que a a gente... escolha por Jabotão? Houve alguma decisão Dinheiro. por trás disso? Sim, dinheiro. Certo. Porque existe um basicamente. benefício em que Existe. se Muda ganha a até hoje. cidade, Na né? época, Até hoje. na época eu não sei como é que tá atualmente, né? Certo. Continua a Mas mesma na coisa. época, Continua a mesma Continua. coisa. Conta A só gente rapidamente. recebia em torno de 3.400. A A bolsa da é SES. 3.654 600 aí, então E quantos aumentou um centavos? pouco. E quantos centavos? E assim, a gente recebia, no caso, o que qualquer residente aqui na Isso. Secretaria Estadual recebe, na verdade, no Brasil, que é um valor unificado. É. E a gente recebia, além desse valor, 5.300. Acho que era. Era 5.300 da Da Prefeitura de Jaboatão, um incentivo, Isso. como né? incentivo. Da Exato. mesma forma que Caruaru, Caruaru Caruaru é um pouco É também mais. importante tem. falar, né? Porque quem tá pensando Sim. no serviço... Caruaru é um pouco mais, eu acredito que seja 10 e pouquinho. Sim. Perfeito. Não, Então, mentira, assim, 10 e pouquinho é um total. no total, né? Bolsa mais o incentivo, Isso. né? A Prefeitura do Recife, por exemplo, não tem. Não esse tem. benefício. Seria, no caso, os 600 de um quebrado Em atualmente. contrapartida, é a residência mais bem conceituada de MFC. É pela SESAL, né? Secretaria... Vixe Maria. Sumiu o nome. Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde. De Recife, que é a SESAL. mais bem conceituada, Isso. acho que é a mais Que a gente tem tradicional até até então. né? vários amigos que, Vários que amigos da nossa fizeram, turma, é, inclusive, tem, que estão estão lá. Então tem uma boa galera da turma de vocês. Tem, pô. Sim, Cara, foi E uma... não foram pessoas assim aleatórias, não. Foram pessoas assim, muito engajadas, né? Isso. Isso Que muito massa legal. isso. Foi Tem, foi eu acho massa. que umas 8 pessoas no total. Até porque Tem. lá na faculdade Pernambucana de Saúde a gente tem um incentivo, eu acho, a conhecer mesmo, sabe? A Sim. medicina de família e comunidade. Desde o primeiro período. Vocês passam 6 meses, né? A gente passa muito tempo, desde o primeiro período, indo nas comunidades, realmente participando do Uhum. ambiente e com aulas, né? Sim. Tipo, desde o começo, assim, de Ó, medicina preventiva. Segredo. Descobri ontem, Fala. certo? O livro de Gilberto Freire, tá? Sociologia da Medicina, inclusive leiam, muito bom. Sim. Fernando Indicação, Figueira era amigo de Gilberto Freire. Pô. Olha aí. Não é coincidência. Do Tá? EMIP, Não né? é coincidência. Não é Perfeito. Tem Não aí é por acaso, Não é né? por Teve um acaso. viés aí. Entendi. E aí vocês optaram por Jaboatão, passaram quanto tempo aí? Que eu já entendi que Principalmente vocês... no meu lado da história, né, que muda um pouco em relação a Pedro, porque eu tava assim, né, sendo bem impulsionado a casar na época. Motivos pessoais. O livro Motivos espontânea ali. pressão, né? Que tava ali, fiz rapaz... Brincadeira, Mari. E aí eu já Não fica tava aqui, chateada, né? não. Eu fiz, não, vamos casar, vamos embora. Claro. Aí, né, vai, não vai. Aí eu pensei, né, rapaz, se eu escolher a Cesal, eu tô lascado. Vai ser meio Vai ser complicado. difícil, Aí eu mais falei, difícil. não, vamos pra Jaboatão porque vai ter esse benefício. Claro. E, obviamente, que a gente sempre teve muita cabeça, quem conhece a gente sabe disso, que, assim, a gente leva muito a sério o que a gente faz, independente de onde a gente esteja, de como a gente esteja. Então, assim, aos trancos e barrancos, né, a gente sabe que durante o curso, durante residência, a gente tem que estar bem físico e mentalmente, e a gente preza muito por isso, né? Então, a gente, um pouquinho mais na frente, vai falar um pouco sobre o programa, né? Mas é algo que surpreendeu bastante em relação, né, ao programa. A gente entrou na residência em março de 2022. Foi né? isso. Março de 2022. Eu fiquei na residência até junho.
de 2022 foi quando eu fui chamado para o Médicos pelo Brasil. Sim. Inicialmente a gente sentou novamente, né? Aí eu já estava na minha casa casado e tal, não foi na casa perto do IMIP, mas já estava, né? A gente sentou de novo, né? Eu e Pedro, e falou, e aí? Como é que é isso? Porque como era a primeira chamada do programa, foi aquela coisa, né? A gente leu o edital, a gente leu a lei que instituiu o programa e falou assim, cara, e aí? Esse negócio vai para frente mesmo? Foi uma decisão, cautelosa, né? Foi. Tinha que ter cautela na decisão, né? Não é uma coisa simples. A gente estava num programa de residência bem estruturado. Vocês passaram, né? Isso, Tava querendo lá. ou não, era um programa ali seguro, que a gente tinha certeza do que ia acontecer e tudo mais. Verdade. E aí a gente saiu e tal, e, caramba, né? Por como essa decisão? A gente ficou muito na dúvida na época, porque como o programa era novo, né, e não havia nenhum tipo assim, esse é um programa que tem 50 anos de história. Não, Primeiro era primeiro edital. Então a gente falou assim, cara, e se a gente abandona aqui a residência, entra no negócio daqui a 6 meses, o povo fala assim, eita, tchau, até mais. Eu falei, lascou. Não tem como voltar pra Não vaguinha tem como da residência, voltar. né? Então, assim, foi uma decisão que a gente ficou muito com esse pé atrás no início, né? Mas a gente falou, cara, principalmente por conta da progressão que eles colocavam no edital, como sendo parte estrutural, vamos dizer assim, do programa em si, que estava muito bom. Muito bom, porque eles na prática verdade, tem seus deslizes, mas o saldo, eu acho que eu e Daniel, a gente tira que é positivo, exato. Em resumo, eles pegaram um programa, né, e fizeram assim, olha, a gente precisa, vamos dizer assim, colocar em prática o que a gente colocou na teoria no SUS, que é médicos de família e comunidade, como sendo a porta de entrada, a APS, né, Atenção Primária à Saúde, como sendo a porta de entrada. E a gente precisa de um especialista fazendo essa função aí de gatekeeper, né? Que é exatamente a ideia do guardião dessa entrada para o sistema de saúde. Somos né? guardiões. No final das contas, somos porteiros, brincadeira. E, assim, no final das contas, foi muito interessante porque eles falaram assim, a gente vai montar um plano de carreira para médicos de família e comunidade. A gente vai especializar esse médico, porque é um programa de provimento, né, de médicos. Ele falou, a gente vai especializar esse médico, a gente vai dar um plano de carreira. Ou seja, fazer com que esse médico fique na APS. É a fidelidade, porque é a ideia, né? É o cuidado continuado, né? É longitudinal, né? Por exemplo, temporário, né? Exato, que é o que acontece hoje em dia. Exato. O médico recém-formado vai para onde? Para a APS, para o posto de saúde. Porque é médico de postinho e tá tudo certo. Meu irmão, não é assim. Não é. Você tem que compreender como é que funciona aquilo ali. A gente é capacitado para sair e assumir uma APS? Claro que não. É tipo a mesma coisa que a gente ir para uma UTI. Para uma UTI, né? Exato, São contextos totalmente diferentes, mas são contextos totalmente diferentes. Então, a gente tem que ter uma capacitação, né, para poder enfrentar a APS e compreender aquilo ali. Então, poxa, hoje em dia, qual é o dado mesmo? São 50 mil unidades básicas de saúde. São em torno de 50 a 55 mil unidades básicas, né? E nós temos, assim, de uma forma geral, atuando e ali na UBS mesmo, atuando em torno de 5 mil a 6 mil médicos de família e comunidade. Com formação, com capacitação, exatamente. Então, 45 mil não tem... Não é descoberto. É sem médico de família e comunidade. É descoberto do especialista. Muito grande. Não, e a gente sabe que existe essa transição, né? Obviamente que com 50 mil UBSs no Brasil e 5 mil, 10 mil que seja de médicos de família, a gente não pode exigir que apenas o MFC atue na UBS. Por quê? Porque você, quando vai exigir uma coisa dessa, você tem que ter MFC para colocar. Se você chega assim e fala, só intensivista dá plantão em UTI. Tem que ter o suficiente. Acabou. Olha, você vai ter que fechar muito UTI. Eu acho que a gente vai chegar nesse nível. Só intensivistas. A gente tá a gente tá passando. Claro, a gente tá passando por uma fase de transição de cultura. Isso se a gente parar um pouco para ver qual é o cenário, fazer um corte, né, transversal, é esse o cenário. A gente está percebendo, o Brasil aos poucos, né, a passos lentos e dolorosos, está percebendo que, falando da APS, né,
o futuro do SUS, para ele dar certo como ele foi desenhado para dar, é fortalecer a atenção primária à saúde. Então, assim, e como é que fortalece? Capacitando médicos e profissionais de saúde para, com propriedade, estarem na APS. Então, esses programas federais, que começou com mais médicos, depois, aí, troca de governo, vai mudando assim, o nome, né? Enfim, Médicos pelo Brasil, voltou mais médicos, mas, enfim, são programas de provimento que fortalecem esse ponto. Então, como eu estava dizendo, né, países de primeiro mundo europeus fazem isso há anos. Né? A gente tem o exemplo do Canadá, por exemplo. O Canadá tem uma APS fortíssima. O sistema de saúde... Né? A Inglaterra também. Então, assim, são sistemas de saúde bem semelhantes ao SUS, mas lá a atenção primária à saúde é muito mais valorizada, né? Porque há muitos anos atrás isso foi instalado, instituído, exato. Então, eu acredito que o Brasil esteja nesse caminho, mas ainda caminhando, aprendendo a andar, né? Tá ali engateando. Então, mas o processo é esse. Mas qual seria a diferença mesmo, gente, na capacitação de um médico formando aí na medicina, família e comunidade, na residência e no cenário do programa como Médicos pelo Brasil? Qual é, basicamente, assim, a grande diferença entre eles? Tá. Então, a atuação, ela é a mesma, né? Ou seja, no âmbito da atenção primária à saúde, na unidade básica, né? Porém, modifica muito a questão do curso de formação, né? Por exemplo, lá em Jaboatão a gente não tinha uma estrutura bem delineada de quais eram os objetivos de aprendizagem, a formação mesmo. A parte teórica, tu diz? A parte teórica, né? E de método, assim, por trás, né? Digamos assim. Método... Não tinha, assim, era um método tradicional. Porque bem eu sei tradicional. que no Médicos pelo Brasil tem um tutor. Tem. Não é isso? A gente tem, por exemplo, pegando na residência, eu rodava por uma única UBS, tinha uma médica responsável, que no meu caso não era médica de família e comunidade, o que era diferente no caso de Pedro. A médica que era responsável, né, pelo residente era onde... Tu tá falando de Jaboatão? Qual era o local que tu tava? Era... Na UBS. UBS Curado 4. Curado 4. Inclusive, doutora Emília. Doutora Emília era médica de família e comunidade. Sim. Era, não é, né? Atua lá ainda. Atua ainda lá Argentina, e tal. Ela. Campeã do mundo. Mas ela passou a semana toda indo pra UBS da campeã da Argentina. Meu Deus, não acredito. Acho que uma outra diferença também é nos rodízios externos, né? Que tem também. Sim. Isso, pronto. No Médicos pelo Brasil não teria, né? Não tem. A gente tem a semana que a gente roda com o tutor clínico, certo? Sim. Que normalmente é um médico que passou para tutor, né, no concurso, que tem residência ou em clínica médica ou em MFC, né? Nossa. E aí a gente roda uma semana a cada 2 meses com essa pessoa. Nesse caso tem um plano de carreira, tudo mais. Quando a gente pega o título do MFC e quiser continuar no programa, a gente pode assumir o cargo de tutor do programa e seguir carreira no programa. E recebendo novos estudantes e residentes. E a educação continuada. Oi? É um plano para vocês? Sim, assim. Sim. Ah, que legal. E a ideia é que foi até surpreendente, né? A gente até comenta com frequência, né, sobre isso, que o curso de formação foi um curso principalmente feito pela Fiocruz, né? Basicamente, a Fiocruz utilizou diversas universidades que já tinham uma estrutura, como, por exemplo, a Universidade do Mato Grosso, a Universidade de Minas Gerais, tem a de Rio Grande do Sul também. Então, assim, ela pegou estruturas que já existiam e montou, certo? Pegou a matriz, de cada uma, fez o curso de especialização. E é um curso muito bem feito. A gente tá adorando. Que vocês vão fazendo, é dividido, né? 40 horas de trabalho práticas e 20 horas teóricas. A cada mês vocês têm esses encontros? A gente tem, basicamente, é como se fosse o tutor online, né? Sim. O tutor clínico seria esse médico que a gente... É uma tutoria. É uma tutoria online, com fórum. Não, é igual. É igual. Para quem foi da FPS, para quem foi da FPS, sabe o que eu tô falando. Sabe, bem direitinho. E o fórum é obrigatório.
A gente E aí não tem boquinha. não tem, não. E assim, foi um Chat método GPT, chat GPT. claro que a gente, por ter saído da Faculdade Pernambucana de Saúde, a gente se adaptou com mais facilidade. Mas assim, eles têm, por exemplo, o primeiro módulo foi como se fosse uma introdução ao método. Então, assim, o primeiro módulo era só para você compreender como é que a coisa ia andar, sabe? E, assim, os materiais que eles oferecem de estudo, cara, muito bem feito. Muito verdade. bem feito mesmo. Então parece ser muito mais, assim, consolidado. Eu- Não sei se consolidado, mas assim, organizado, a metodologia. Eu passada falei, pra você. Eu um achei. comentário que eu falei acho. para Pedro, a exigência que está sendo feita, né, para os participantes do programa. E óbvio que esses participantes levem a sério todo esse curso, tudo isso, está sendo muito mais exigente e muito mais proveitoso, certo, do que foi na Dentro da residência residência. de E Jaboatão. isso somado ao nosso ambiente de trabalho, eu tenho certeza que a gente está tendo uma experiência muito boa, Que massa, né? né, no processo de formação como médico de família. E a outra diferença, o plano de carreira. Porque na residência Poxa, você... Sim, assim, claro. o fim é o mesmo, né? Você é especialista, médico isso. especialista em medicina de família e comunidade. Existe uma diferença considerável que a gente precisa fazer a prova de título. Na residência. Exato, no final. Certo. Não, na residência Não, não a residência precisa. não. Ah, na residência não precisa. No Era nosso como se próximo- assim, em Jaboatão, se eu terminasse os 2 anos, eu já automaticamente, Já tem. se eu cumprisse todos os critérios, né, direitinho, eu já teria o RQE. Aham. Nesse caso, a gente vai fazer os 2 anos do curso, cumprindo todos os critérios, a gente vai fazer a prova Perfeito. da Sociedade Brasileira Certo. para adquirir o RQE. Que é ano que vem, né? Vocês vão Ano que fazer? vem. E assim, pra gente não fez 2025. tanta... É porque a gente começou esse curso de especialização foi em janeiro de 2023. Ah, Não, mas entendi. aí, no caso, vai ser final de 2024, no final do É. próximo ano. Isso. Beleza, Tá. tá. Que aí seria o fim. Tomara, né? que seja isso. Finalizando Tomara. o ciclo. E assim, Certo. pra gente não fez tanta diferença no sentido de tipo assim, vai ter que fazer uma prova porque tudo Tá, bem, sem problema. faz A parte. gente não tem problema. Nesse sentido, assim, E aí vocês têm um plano, né? Que a Sim. gente, depois da residência, geralmente a gente não tem um plano É, de carreira. sim. Você vai ter que lutar aí pelo seu Exato. espaço Qual é no o meu mercado de plano, trabalho. Qual é o meu plano? Qual é o meu plano? eita, Não sei. diz colocou aí. na berlinda Eu não aí. tenho a menor ideia. Não. Ele existe, Não, mas- só ainda mas não tem. conhece. Né, ele existe, É. ele existe, ele existe. Não, inclusive, uma das perguntas, mas tu meio que já adiantou, Tina, foi a questão de se MFC é uma ponte pra vocês Beleza. Ou é o Ou é destino um- final? ou é o destino? Pergunta É um profunda. destino. Legal, legal. Tá bom. Jornalista, né? gente? Vamos lá. Gostei. Boa. É assim, veja, se... eu acho que assim, não é um destino final e para por aí, né? Mas assim, com certeza a gente quer ficar na MFC, né? Uhum. Mas, por exemplo, eu penso... tanto eu como o Daniel, né? A gente quer fazer uma pós, né? Eu, particularmente, eu quero entrar na vida acadêmica, Massa. né? Eu quero fazer mestrado, doutorado, ser professor da área de saúde pública, né? De saúde coletiva. Quem sabe adentrar, né? nessa área mais antropológica, né? Que legal. De sociologia, da Um medicina. discípulo aí de Gilberto Freire. Não é? Né? Mas assim, não é uma ponte como tipo, por exemplo... Deixarei algo para trás não, de jeito nenhum. assumirei alguma coisa. Isso. Por exemplo, tem Sim. muita gente que faz a residência de MFC por causa daqueles 10% de bônus, né? Para uma importante segunda dizer. residência. Isso. E assim, obviamente, não vou julgar, tanto é que a gente já pensou em fazer Sim. isso. Mas quando eu tava... É um benefício, né? Sim, Que com você certeza. tem que levar Mas em assim, poxa, é um benefício? Mas, caramba, com que fim esse benefício existe? Porque eu não sei se eu sou a favor dele hoje não, mais tá? Sim, Porque sim. assim, poxa, isso não é uma forma de fortalecer a APS, pô. Não é uma forma de fortalecer a APS. Porque você, se a pessoa tá entrando, e olha que a gente conhece gente assim, mais uma vez, sem julgar, mas assim, com que finalidade, né? Você tá dando esse benefício para essa pessoa, dando os 10%, porque Meio que- a pessoa vai entrar e sair. Meio que tá só obrigando que ela fique 2 anos. Pra Nesse que ela consiga o que ela quesito, quer, né? nesse quesito, eu até discordo levemente de Pedro em relação a, tipo assim, eu acho que quanto mais consciência você tiver em relação à APS, melhor profissional você se torna, independente da área que você atue.
Isso. Mas né? eu tenho as minhas dúvidas se esse profissional que entra com essa mentalidade Ele leva isso a pra sério. sair com essa... Por Que esse às vezes lado, tira a vaga realmente. de alguém que Isso. realmente queria fazer, Exato. né? Mas e aí essa sai dúvida- pra outra, tipo, Existe, bem... né? Existe, É. com certeza. Existe É pessoa, uma existe discussão. pessoa para tudo, né? Uhum. E assim, em relação à continuidade, né, eu terminando MFC, o meu objetivo seria, por exemplo, eu ainda estou em dúvida se eu entro para uma residência de psiquiatria ou uma residência de medicina paliativa, né, de Isso. cuidados paliativos. Que legal. Independente do que seja, né, eu acho que a construção, né, ela é contínua, porém, você não abandona um para iniciar outro. Né? É uma Eu- continuidade, é uma né? continuidade. Exato. Você usa o que Né? você aprendeu para continuar sendo o que foi construído Exato. e melhorar, né? Uhum. Como pessoa e como profissional. Cuidados paliativos, ele tem pré-requisito, né, ou de clínica médica ou de MFC. Né? Legal. Então, assim, para mim, a única opção era MFC mesmo. Que fique claro. Que fique claro Isso. isso aqui. Mas, Inclusive- assim, quem quiser ir por clínica médica... Tá Inclusive, valendo é também, interessante né? até falar sobre essa diferença de clínica médica e MFC, né? Que foi, poxa, como assim todo médico de família é um clínico qualificado, mas ele não é um clínico? Como assim, né? Tipo, ele não é um clínico no sentido de clínica médica, né? De que ele fez clínica médica, né? Mas, assim, eu digo que quando me fazem essa pergunta, eu costumo dizer que a principal diferença está em 2 pontos. Na abordagem e no ambiente de trabalho. O clínico, né, o médico especialista em clínica médica, ele atende muito mais no âmbito hospitalar ambulatorial. É a medicina interna, né? Uhum. E a abordagem é aquela abordagem mais pragmática, né? Um pouco mais engessada, né? De investigação diagnóstica e tratamento e tudo mais. O famoso Voltado- caqueado, né? Isso. E voltado para a questão biomédica, da Exato, forma que era o que como o Daniel estava né? comentando, né? E a medicina de família e comunidade, não, né? O ambiente muda, né? Uhum. Que, poxa, você ora tá na casa do paciente fazendo visita domiciliar, que é meu dia preferido, inclusive, que a gente consegue compreender o contexto do paciente ali dentro, massa. né? Muitas coisas, inclusive, Daniel tem um relato massa, se der a gente fala hoje, que é sobre se ele não fosse lá, ele nunca ia conseguir tratar e nenhum outro profissional ia conseguir tratar. Podia Ficaram ser- curiosos, espera aí. Aí é o seguinte, Segurem aí, já a gente... Sim, aí no ambiente de trabalho, né, que é UBS, Unidade Básica de Saúde, ou na casa do paciente, ou também ambulatórios e tudo mais, mas é uma coisa muito mais controlada, ali é um ambiente mais controlado. E na abordagem, principalmente, né, a gente utiliza o método clínico centrado na pessoa, que é um método clínico... que deviam ensinar durante a graduação. E deviam CCP, demais. A todos gente que a gente não... aprende estudando Sim. para residente, mas assim, com fins Isso. de, Porque é prova. assim... de prova. Esse é o ponto. Pois é. Esse método é assim, quando você aprende, você não aprende ele do Lendo. dia para a noite. Exato, nem lendo. Você aprende na prática e é algo continuado. Você tem que vai praticar isso daí. desenvolvendo, Exato. E quando você vê os resultados dele na prática, você pensa, né? Poxa, por que eu não aprendi isso antes? Porque quando você puxa o seu paciente para o centro do cuidado, né? Quando você mostra ao paciente que a autonomia dele importa ali na hora de tomar a decisão terapêutica, o processo de tentar compreender a subjetividade da doença, né? Como é que o paciente se vê com aquilo. E isso faz toda a diferença aonde? No processo final terapêutico. Sim. E isso é comprovado em estudo. Né? Isso tem artigos científicos de que a terapia é mais resolutiva com esse método. Então, por que não é mais falado? Mas a questão de... Quando você pega, por exemplo, os 4 pilares do método clínico, né? Um deles é esse que Pedro estava falando, sobre a questão de entender a pessoa como um todo, entender qual é o ponto de vista da pessoa em relação à doença que ela tem, né? E você começa a entender, por exemplo, fortalecer a relação médico-paciente, né? Você começa a entender que a adesão ao tratamento, ela começa a ser fortalecida também. Isso. E os desfechos começam a mudar. A aliança médico-paciente, né? Porque é aquela coisa, não adianta você fazer um diagnóstico correto, passar a terapia correta, se o seu Isso paciente aqui não não vai ser seguir. efetivo, né? Você não vai aderir, Não né, faz no final das sentido contas. nenhum. E compreender o que tem também, Isso é né? o que mais acontece, né? Isso. Infelizmente. Tá entendendo? E isso poderia ser feito também dentro do hospital, né? Dentro da Não, medicina com Deveria, certeza, né? com Deveria, certeza. É aquela questão, né? Essa abordagem biomédica, ela não é, digamos assim, é inútil ou não funciona. Não, não é isso.
você tem que modificar alguns pontos dessa abordagem para não deixar, certo, que fatores que fazem diferença no desfecho final Sejam esquecidos. sejam né? esquecidos, Sim, sabe? entendi. É por aí. Ô, gente, aí uma coisa. Eu sou lá daquelas bandas e eu sei que ali tem história, viu? Eu sei que ali tem história. E tem também não sei se vocês já Tem perceberam. bode também. Tem. Oi, História e Amo, bode. inclusive, É. amo. Como Bode, assim? bode. Como assim? Conte mais. E tem, inclusive, um trato diferente com o médico, né? Porque no interior existe algo diferente, né? Por Tem. ser seres estranhos e raros. Em alguns lugares, né? O Sim. médico da cidade é a pessoa mais importante da É cidade. verdade, é verdade. Mais Esse é o do que o desafio diário. prefeito, em algumas Sim. cidades pequenininhas lá, né? E aí eu sei que com certeza vocês têm uma situação inusitada pra contar. Tenho certeza. Conta aí pra gente. Eu queria saber, tipo assim, de todas, dos dois, assim, que um já compartilhou com o outro, enfim, qual foi a situação mais inusitada que vocês enfrentaram sendo médico aí naquela região do sertão? Cara, Tem que contar. de Essa ser tem que contar. inusitado, eu acho que foi a do bode, né? Eu acho que foi essa mesmo. Vocês ganharam um bode. Não, mas Se a gente entenda. quisesse, a gente É. tava com a fazenda de bode. Mas entenda, não Gente, é aquela, bode é não é muito aquela bom. situação É bom, mas não de, ia assim, matar pra comer. pô. ofereceu a carne Não de ia fazer bode, isso não. com Ele eles. ofereceu Deram um o bode animal. vivo. Ele fez assim, não, doutor, tem um bode ali, ó, filé, tal, ó, beleza. Bota uma coleira e anda pelo Não, espelho tá, com ele. rapaz, um bode... Pra ele pra cá. Aí eu pensei assim, por um momento eu falei, pô, bicho, um bode, Uma que massa, não sei o carninha. que. Aí eu pensei assim, eu chegando no Parnamirim, aqui na zona norte do Recife, Eita. com um bode de coleira, entrando em casa... Imagina. Maria dizer, eu Pai, não sei. não, eu ia ser deserdado. Tenha certeza disso. Tenha certeza. Era eu e o bode pela janela, assim, um abraçado no outro. E o pior é que quem conhece bode sabe, ele come o que aparecer na frente. É, bem complicado. Ele rói beira Qualquer de Dizer coisa. não, madeira. né? Oi? Não, pra dizer não pro paciente. Cara, não quero não, aí, tipo, eu Como falei assim, foi? olha, muito obrigado. Cara, não tenho nem palavras para Porque explicar. um bode é caro, porque é hein? o seguinte, é caro. E Então, é assim, algo que demanda muito cuidado por parte de quem cria. Pra ele é tipo assim, ele tá oferecendo uma O das melhor coisas, que ele tem. o melhor que ele tem. Sim. Isso é importante. mais esse tato, né? valiosas que... Isso Com é certeza. Mais que fantástico dinheiro. nesse É sentido, verdade. sabe? O sentido, né? O gesto dele, na verdade, foi isso, Cara, né? E no Oferecer- final da história, pra vocês não pagarem o bode, como Não, foi? então, aí... Ele né, entendeu, aí, ficou contrariado. A gente Não nega ficou. com jeitinho, né? Exato. Isso aconteceu comigo já também. Caramba. Foi comigo e com o Daniel. a gente a mesma negar, história. mas assim, né? Tipo, falando assim, não, calma, não se aperrei, não. Fique com o bode, porque assim, ele vai ser. Até porque eu expliquei pra ele que a gente morava aqui em Recife, então eu falei, eu não tenho nem onde colocar o bode. Oh, meu Deus. É tipo assim, eu pobre do adoraria bodinho. receber, mas eu não tenho nem onde colocar. O bode, tenho certeza que vai ser uma viagem muito estressante pro bode, 4 horas e meia, 5 horas dentro de um carro. Tá bom, doutor. Então toma essas 3 galinhas aí. É complicado. A gente Então, já é um- deixou de fazer feira de fruta, não foi na semana? Foi, O mercado já tava Já pronto, tava, né? tipo, mas a gente fruta. ganha muita coisa mesmo. Melancia inteira, Tem assim. demais. Melancia, Abóbora. tangerina. Agora, tangerina, Pimenta, cara, né? é impressionante como O tamanho. eu recebi um saco de tangerina. Aquelas Que ninguém tangerinas dá que a gente 10, vê né? aqui na Ninguém Verde dá 10. Fruit e é uma fortuna. Eu recebi um saco que ela fez assim, olha, eu não aguento mais tangerina caindo no meu terraço, Meu ninguém Deus! pega, não sei o que. Eu Não, tava aqui, ó. Nossa. E pimentão vermelho, amarelo, que é caro. É caro, caríssimo. exatamente. E E assim, sem agrotóxico, né? A maioria é criado no É. terreiro de casa. Tem muito agrotóxico, mas também tem partes da agricultura familiar que não usam, Que não. não né? usam. É. não. e é engraçado porque, assim, engraçado no sentido de curioso, porque, assim, a população te acolhe de uma forma, não apenas naquela ideia de lhe colocar no pedestal porque você é o médico, não é isso. É no sentido de agradecimento após você ter conversado com essa pessoa, ter aplicado um método clínico, ter se aproximado com aquela pessoa, Ouvido, né? você ter escutado Poxa, o seu e paciente. Isso é triste e feliz ao mesmo tempo. Cara, É. É triste e feliz ao mesmo tempo. impressionante como eles ficam agradecidos no sentido de tipo, cara, realmente. Alguns eu chegam a acho que- chorar, sabe? Ficam É. emocionados, assim, porque
né? Tipo, terminou a consulta e, poxa, aperta a mão da gente, muito obrigado, né? É muito difícil um médico assim. Nunca tive uma consulta assim, sabe? Você fica, cara, e você tá fazendo somente o mínimo, né? Exato, somente sabe? a sua obrigação. Exato. Então, assim, é uma coisa triste e feliz ao mesmo tempo por isso, né? E são coisas, assim, que a gente não precisa estudar para entender isso. Você pega, por exemplo, eu estou aqui, não imagine que isso aqui seja um consultório, né? E eu estou aqui atendendo. Cara, só de me levantar, abrir a porta, chamar a pessoa pelo nome, me apresentar, apertar a mão dessa pessoa. Educação. Muda tudo, isso né? é educação. Agora, assim, não é que pessoas que não façam isso sejam mal educadas obrigatoriamente. Não. É porque a gente, muitas vezes, pela correria, pela velocidade com que a gente tem que fazer as coisas, aquela agonia, a gente esquece disso. Sim. E isso faz uma diferença. Não é você que está prestando atenção, mas o seu paciente está prestando atenção em você. Isso vale para Com tudo, certeza, né? com certeza. Inclusive até para ambiente de emergência Sim, também. Assim, exato. Isso poderia ser empregado claro. até, de certa forma, ali Com certeza. adaptado para o espaço, para o momento. Cada contexto você vai ter que fazer uma modificaçãozinha, vamos dizer assim, disso. Exato. Mas gentileza e educação é bem-vindo em qualquer contexto, em qualquer cenário, sabe? Então, assim, a gente aprende muito com os nossos pacientes nesse sentido, sabe? Claro. E você chegar numa visita domiciliar, por exemplo, e a paciente, assim, não aceitar que você vai embora sem almoçar na casa dela. Tem que comer, óbvio. Se eu for na casa da minha avó e não comer, é um confusão. Você tem que comer. Sim, me lembrou também... E falta de respeito, tem que comer. Claro. Me lembrou também, história inusitada aqui, tá? Essa história de, não, venha, doutor, fiz aqui o almoço, tá, não sei o que, poxa, um carinho arretado, né? Quando fui ver, era um tatu, exato. Tu teve que comer? Eu comi. Gostando, assim. Veja, é estranho, né? É mas eu nunca tinha comido tatu. E é visualmente estranho também. Nossa. Ai. Mas é bom, gente. É gostoso. Agora, assim, é interessante porque, como eu atendo em área indígena, né? Que ainda mais... Que você tem aí essa questão de ter que, assim, desenvolver uma competência cultural, né? É uma cultura completamente diferente, né? Então, você tem que, além de respeitar, compreender e tentar jogar com aquilo ali para beneficiar a população, a comunidade, né? Isso inclui, por exemplo, o que Pedro falou aí, por exemplo, hábitos de caça, os tipos de caça, como é que são, porque, por exemplo, tem aquela questão do tatu, se você botar na internet, você vai ver que é proibido pelo IBAMA. Não pode caçar. Sabe? Olha aí, além você do tatu, comeu o tatuzinho. Rapaz! Diga, já tava já tava cozido. Assim, ele já tava morto, rapaz, não tinha muito o que fazer depois já não tinha mais o que fazer. Até porque se eu não comesse, quem morrer era eu. Tatu, viado, certo? Algumas espécies de roedores, pássaros também que... a preá é muito comum, né? Preá eu já então, assim, todos eles são, assim, algumas espécies são proibidos. Sendo que existe uma cultura lá, né, que faz com que isso daí aconteça. E, cara, culturalmente falando, né, é algo que faz parte da cultura. Né? E essa história de compreender a cultura, né, faz parte da nossa rotina, né? Sim. É um desafio diário, na verdade. Desafio. Dando até um gancho para tu comentar daquele teu relato, você precisa compreender o contexto ali para poder saber o que é que está, para saber como é que você vai adentrar ali para poder resolver a demanda. Meio house, né? Sim, mas... E no começo eu tinha também que lidar com, por exemplo, o pajé, né? E eu fiquei... E ele é a autoridade ali. O pajé é com G ou com J? E o melhor é que, tipo, é sério. Quando... J, pô. Ele sabe. E agora, calma aí, pô. É verdade. É suspeita. Mas tudo depende do contexto. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Não, e o melhor é porque, assim, essa relação, ela precisa existir porque você tem pacientes que vão apresentar determinadas situações
que vão procurar o pajé, algumas vezes vão procurar você. E, por exemplo, relatos que eu escuto com frequência, não, esse problema não era orgânico, era espiritual. Sim. E você tem que... E o pajé que lidava com isso. Não é Então, você. assim, eu precisava ter uma aliança de trabalho Verdade. com o pajé nesse sentido de respeitar, certo? Cada Não, um no seu cada um no seu quadrado. Isso, exato. E da mesma forma de você chegar e falar assim, ó, beleza, não tem problema não. Ou então, é engraçado, porque chegava alguns pacientes e falava assim, doutor, vê só, eu tomei um chá de erva X e melhorou minha dor de cabeça. Um exemplo qualquer. Você vai ter que Aí validar eu aquilo, falo assim, né? ó, melhorou minha dor de cabeça. Posso continuar tomando? Eu fiz, teve algum efeito? Não. A dor de cabeça passou? Passou. Eu fiz, mulher, arrocha. E traga pra mim. Não, eu falei assim, ó, mulher, arrocha aí o nó. Claro, a gente também tem que ter a habilidade de conhecer algumas coisas que são peculiares, porque Dos alguns chás, né? chás podem, por exemplo, São tóxicos mudar, alguns, dependendo da por exemplo, o concentração. coagulograma. Isso, Sim. é verdade. Então, você aí tem que ter esses cuidados, por exemplo. Aquele não, ginkgo biloba, né? você pra vai, que ter difusão vai fazer um renal. pré-op, por exemplo, de uma colecistectomia. Cara, você tem que orientar o paciente, porque eu sei que eles lá, cara, amam chá. Então você tem que ter esse, né? Esse conhecimento, né? Cultural Esse conhecimento. também. E assim, Que não faz sentido muito aqui, mas lá faz Mas muito lá sentido. faz. claro. E outra, você só pôde compreender isso aí tudinho, por quê? Porque você estava lá. Você Inserido, né? inserido lá. Né? Tipo, eu fui, depois de um dia de atendimento, fui almoçar num engenho atrás da casa de um dos pacientes. E aí, ali eu compreendi assim, o motivo porque a glicemia dele nunca era controlada. Porque ele trabalha, assim, o ganha-pão dele, o dia a dia dele ali, ele trabalha engenho. naquele engenho e Caldo trabalha de cana, vendendo, a rodo, vendendo Ai, é tão rapadura, bom. tudo mais. Então, assim, eu tive que compreender aquilo ali, né? Olha o Gilberto Freire de novo. Ó. É. Não se compreende o homem do Nordeste sem o açúcar. Sim, é verdade. verdade. Então, assim, eu precisei estar ali inserido para... Aí, poxa, como é que eu vou conseguir controlar a glicemia? Agora eu vou dizer para ele sair daquilo ali? Para ele parar dele? Aquilo é Não, a claro que vida não. dele, né? Teve a história de Daniel, do menino da asma. Conta aí, Sim, Daniel. Conta aí. Foi basicamente assim, uma criança, aproximadamente 7, 8 anos, que vinha apresentando crise de asma, né? E assim, realmente, inicialmente a terapia não estava muito adequada. Aí a gente foi step 1, step 2, step 3, e o menino voltava toda semana com crise de asma. Qual é o step 3, Daniel? Não, a gente tem, né? a Depende do progressão, contexto. Não, depende do contexto, esse foi bom. É só dobrar a dose de corticoide. Mas deve ser mesmo. Tá ligado? Aí, assim, ele realmente voltava todas as vezes apresentando crise de asma. E aí, cara, eu já estava preparado para encaminhar o menino pro pneumo. Eu já estava assim, né? Já estava Primeiro entrando no que... step do especialista. E eu digo assim, pneumo ou pediatra. Eu faço 2 encaminhamentos. O primeiro que ele conseguir, ele pega. Porque lá, primeiro, que não existe pneumo pediatra. Claro. Não existe. Para eu isso não conseguir chegou um ainda. pneumo pediatra Vai ali, demorar demais. meu né? amigo, o menino já era. É. Aí eu, pro pneumologista, ou para o pediatra, eu faço 2 e falo assim, ó, o primeiro que der bingo aí, a gente vai. Essa é E a realidade, aí, né? cara, vamos lá, eu já tava assim, eu falei com a gente, né, de saúde, e falei, ó, eu vou encaminhar, porque a gente tá aumentando aqui dose de corticoide, tudo isso tem efeito colateral, Isso. tem aí uma preocupação para uma criança de 7, 8 anos. Aí ela falou, não, tudo bem. Aí, um dia, a gente tava fazendo visitas, perto da casa da família, né, com que essa criança morava, e a gente falou assim, pô, bora dar um pulo lá na casa dela. Vamos, a gente chegou na casa, até para saber como é que se tinha conseguido o encaminhamento, né, alguma coisa do tipo. E a gente entrou na casa da pessoa. Primeiro uma casa de pau a pique, uma casa de taipa, bem pequenininha, e aí foi o pulo do gato. A cozinha era na parte interna da casa. Fumaça. E o fogão era a lenha. Eita. Meu amigo, o barro, que é marrom, era preto. Nossa. O menino ia de- cansar. Eu falei Pra assim, meu sempre. amigo, eu cansei dentro da casa, e nem asma eu tenho. Podia ter 20 pneumopediatras. Não ia Você resolver podia chamar nunca. E tinha que estar
qual era a coisa necessária? Compreender onde é que essa criança estava inserida. Exatamente. Mas e para mudar essa realidade? Aí, primeiro, né, que tanto a questão de, por exemplo, fogão a lenha ou consumo de sal, porque, já fazendo uma ponte, o consumo de sal lá é muito alto, principalmente porque eles conservam a carne salgando a carne. Não tem geladeira. Então, assim, esse salgar a carne altera o controle pressórico. Claro. Mas aí a gente tem que porque fazer... senão eles infectam. Não, imagine você chegar e falar assim, ó, olha, compre uma geladeira Brastemp e... Não existe. Não existe. E você tem que ensinar o quê? Reduzir os danos. Você fala assim, ó, como é que eu posso, de forma eficaz, dessalgar a carne? Ou então não coloca sal no arroz. Assim, sabe, você tentar tem que jogar com o que você tem, né? E nesse caso da asma, né, da criança, a gente fez assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa cozinha e botar do lado de fora da casa? Pronto. Bota do lado de fora em ambiente aberto, que aí você queima a lenha e aí a fumaça sai. A gente tenta fechar, né, para que a fumaça não entre na casa. Coloca, no caso, a lenha, né, queimando do lado oposto ao quarto em que o menino dorme. Então, assim, foram estratégias que, no final das contas... Isso Gina não diz. Não, isso vai para além da medicina. Isso vai para além da medicina. Isso... Eu sei que foi uma piada, mas é exatamente isso. É exatamente isso. Porque nenhum paciente... E você paciente... foi resolutivo, né? Sim, evitou que essa criança tivesse uma evolução da asma. Quando você está lendo ali o Harrison, sei lá, você não vai ver a solução para tudo. Por mais que seja a maior referência de clínica médica. Não vai ter isso. Não tem a solução para tudo. E você tem que ter a consciência que, por exemplo, os pais dessa criança... pra gente que chega e olha, por exemplo, um fogão a lenha dentro da casa com aquela fumaceira, pra gente é tão óbvio que aquilo ali vai afetar um asma. Pra eles era o dia a dia deles e não fazia sentido Desde que aquilo ali assim. fosse uma causa... Tá entendendo? Até porque o pai, a mãe que tá ali criando, com um pouco que tem, mas oferecendo pra criança e tal, ele não tá querendo prejudicar a criança. Sim, com certeza. Né? Então, tá assim, querendo nutrir. Exato. Mas a criança não ia nunca melhorar daquela asma. E essa modificação, que parece ser uma besteira nesse sentido, né? Não era medicamento de última ponta, não era nenhuma tecnologia que a gente não tinha acesso, era nada, era uma mudança de orientação, certo? Óbvio, voltada à realidade do paciente. Porque aquela questão de, compra uma geladeira, compra um fogão. Meu amigo, o gasto tá R$120, mano. Não tipo, tem como. Não tem como. É mesmo. E você entender essa realidade, né? Você começa a compreender o porquê as pessoas adoecem, né? Quais são os determinantes sociais, né, de saúde daquela população, daquela comunidade, naquele território, naquele contexto. Gente, pegando esse gancho, então, né? Que vocês estão, assim, muito engajados. Né? Dá pra ver que eles realmente vivem isso, eles respiram, né? E, assim, vestem de fato a camisa, né? De medicina de família e comunidade. E é muito bonito de ver isso, porque eu acho que todo mundo que vestir sua própria camisa, acho que já tá fazendo muito para si, mas para o paciente, que é realmente para quem a gente precisa ter nossa atenção, nosso foco. Mas, assim, eu quero saber agora, né? Nós queremos saber do projeto que vocês estão implementando nas redes sociais, que é o Médicos de Gente. Sim. Né? Que aí vocês fazem não só uma discussão sobre esses fatos, mas, assim, também uma educação em saúde, né? Continuada para médicos, mas, assim, também para a população em geral, né? Exato. E também eu acho, pelo que eu vejo e acompanho desde a faculdade, né, de vocês, também um fortalecimento da classe, da especialidade, né? Para a gente entender a importância de médicos de família e comunidade engajados realmente na profissão. Aí conta pra gente o intuito desse projeto, propósito. Eu sei que tem muita coisa para falar. Devia ser um podcast só sobre isso, mas do engajamento de vocês para além da residência / o programa Médicos pelo Brasil. Mas conta pra gente, resumidamente, como está sendo essa experiência. Então, a gente criou a página em meados do ano passado. E em junho, 8 de junho. Olha aí, 8 de junho de 2022, criamos o Médicos de Gente, @Médicos de Gente. @Médicos de Gente. E assim, o crescimento tem sido surpreendente para, assim, aos nossos olhos, né? A gente
sempre Assustou fez... no começo. A gente sempre fez esse trabalho... E agora vai fazer o quê com essas pessoas? A gente sempre fez esse trabalho com muita vontade, porque era... Eu disse recentemente lá na página que o médico exigente é tudo que eu quero ser, na verdade. Então, assim, quando a gente consegue fazer isso, quando consegue engajar num projeto assim, acaba que é fácil, sabe? Você vai fazendo e a coisa vai Flui acontecendo. bem natural, né? Exatamente. E em relação ao nosso objetivo, acho que Tati compreendeu 100%. Inclusive, eu acho que ela definiu melhor do que eu. Mas de verdade, o nosso objetivo é exatamente esse. Eu pensei que ela estava filando em alguma coisa. Nosso objetivo é mostrar a função da medicina de família e comunidade e da APS, tanto para médicos profissionais de saúde, quanto para pessoas em geral. Porque é uma especialidade ainda pouco visada, né? pouco reconhecida. Inclusive, lá em Bimirim tem uma clínica particular, certo? Que é a clínica não ia falar. Uma clínica. Espero que não tenha só ela, né? Porque aí... Melhor é tipo uma clínica na cidade, ela lascou. Batendo atrás. Não, mas de verdade, assim, é massa a clínica. Enfim, eu atendo lá. Sim. Aí, assim, para eu começar a atender lá, eu fui falar com o médico, o dono lá e tal. Eu fiz, como é que funciona? Ele fez, é assim que funciona, tal, tu atende. Que é GO, né? Ele é GO. Aí ele fez assim, não, pô, massa, Pedro, beleza, será um prazer aqui receber você. Mas me conta qual é a tua especialidade. Aí eu fiz, não, então, eu tô fazendo a especialização em medicina de família e comunidade. Aí ele, pô, beleza, mas eu acho que tu não entendeu não, pô, qual é a tua especialidade? Caramba. Nossa, ele é médico, tá? Não, aí como é que você pode excelente profissional, de verdade. Mas assim, sim. Não é só ele, velho. É a mentalidade, né? É a regra, né? Não, e outra, como é que você pode exigir da população que ela compreenda se isso a própria classe... se um médico não compreende isso? Assim, é aquela coisa, né? Você chegar e falar, não, é o médico do postinho. Que assim, a gente brinca, a gente tira onda, né? Mas eu acho que a gente tem que ter essa pegada de educação permanente. Com certeza, claro. Essa pegada de você pensar em assim, não, a gente precisa orientar os nossos pacientes. A gente precisa orientar a população. E isso daí serve tanto pra gente, no caso médico de família e comunidade, né, pensando na especialidade, quanto, por exemplo, pegando aí um exemplo clássico do médico que está dando plantão na UPA. Por quê? Porque o paciente que vai para lá, muitas vezes ele está indo para lá porque ele não sabe que precisa ir para o posto primeiro. Perfeito. Tá entendendo? Quantas vezes a gente pega... muito isso, meu Deus, como eu queria que eles entendessem. Exato, mas é um processo. É um processo. Passos de formiguinha. A gente precisa fortalecer, mostrar... assim, a gente sente que essa é a nossa função, tá? Então, assim, a gente precisa mostrar cada vez mais para o público a função da gente, o que é que a gente faz e o porquê é importante todo mundo, idealmente, né, no mundo ideal, ter um médico de família, para chamar de seu, certo? E o que é que isso... quais são os... o que é que isso traz de positivo para o sistema de saúde em geral? Sim. Né? Que desafoga bastante. Isso, exemplos como esse aí que tu disse não iam acontecer. E todos os dias acontece, né? E principalmente, cara, colocar dos próprios médicos a ideia de que não é uma substituição do médico especialista. Sim, certo? É um médico especialista. É um médico especialista. E é um médico especialista em gente, de uma forma geral. Em compreender pessoas. Aí você faz, então quer dizer que não vamos mais precisar do ortopedista, do cardiologista, Não, a gente precisa muito disso. Porém, a gente precisa entender como o nosso sistema de saúde funciona, sabe? Para que ele seja resolutivo, para que ele funcione de uma forma contínua e adequada, sem superlotação nos locais e tudo isso. A gente precisa compreender que, beleza, a gente está ali na porta, né? Pegando esses pacientes, tentando compreender esses pacientes, mas tenha certeza que a gente tem que ter também a competência de olhar e falar assim, cara, isso daqui não dá mais para ficar aqui na APS, tratando aqui na APS. Sim. Eu preciso de um cardiologista ou coisa do tipo. E outra, só para deixar claro, né? Na porta da atenção, né? Na porta do SUS, não é na porta do pronto-socorro, porque lá a gente não pisa. Tá? Não damos plantão de emergência, só que fica claro aí. E uma coisa interessante é porque a gente, por exemplo,
encaminha o paciente para o cardiologista porque a gente julgou que aquele caso ali merecia uma avaliação para um cardiologista, porém ele não deixa de ser nosso paciente. Sim, com Isso. certeza. Isso é um ponto Ele importante. continua morando na comunidade, Não tem ele alta da continua APS, no né? meu território. Exato. Eu sou responsável. Sim. Quem coordena o cuidado na atenção É a APS. é a APS. E aí o que é que acontece? Por que as coisas nem sempre funcionam? Na maioria das vezes não funcionam como a gente gostaria. Sim. Que é que a gente tem como, assim, de uma forma geral, como a gente começou a conversa lá atrás, a gente tem aí 50 mil unidades básicas, com pouquíssimos especialistas em comparação à quantidade de UBS que a gente tem. Cara, quem é que está coordenando isso, pô? Quem é que está fazendo isso daí funcionar, fazer com que a RAIS, a Rede de Atenção à Saúde, está ali funcionando adequadamente? Você ter essa ideia de que você encaminhou, mas você é o responsável de ter esse contato com o médico, por exemplo, o médico cardiologista, o médico A endócrino. contra-referência, né? Para que contra-referência. ela exista, né? Exato. Então, assim, isso precisa funcionar, Isso precisa pô. funcionar. Claro. Sabe? Então, aí o médico indigente, a gente temos esse objetivo, né, de mostrar esses desafios diários que a gente enfrenta e que a gente quer mudar, né? Mudar culturas, nem sempre não, nunca é fácil, né? E exige tempo, na Muito verdade. tempo. É difícil mudar a gente. O processo de compreensão sociológica da medicina, que Gilberto Freire falava lá em 60, está sendo interpretado agora. Mas se ele falava, ele é muito além do tempo dele, mas ele falava isso lá. Sim. É preciso guiar os médicos, sociologicamente falando, para se ter uma medicina resolutiva. E a gente está vendo isso hoje, ainda engatinhando, na verdade. Uhum. E a gente ficava muito frustrado, no sentido de pensar assim, cara, como é que tanta evidência mostra a capacidade e o potencial de um médico de família mudar a realidade da saúde de uma comunidade e isso não é reconhecido? A gente não é medicina baseada em evidência? Isso. Porque a gente não... Tá entendendo? Essa evidência A não gente serve, ficava né? muito frustrado e eu acho que foi o principal motivo da gente falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, bora jogar no ventilador? Tipo Ou assim, seja, né? vamos- Pegar a rede social, É. que é um grande... Era a Que ferramenta bom, que a que gente... mal que deu discussão, certo, né? Exato. E colocar em evidência. Claro. E Que falar bom que deu assim, certo. cara, a gente, por sinal, muitas vezes sempre tem um quê de, por exemplo, a gente vai postar tal coisa, a gente sempre fica naquela agonia de tipo, cara, qual é a evidência disso? Isso é que funciona mesmo? Esse aspecto aqui, cara, aquela terapia ali que a gente acabou de ver que fulaninha tá fazendo um sucesso danado, bora criticar aquele negócio, porque aquele negócio não tem evidência nenhuma. Zero. Bora, eu tô falando assim, tem umas coisas, por Sim. sinal, Pedro fez até um react, né, de um vídeo, exatamente falando isso, de tipo assim, ó, pessoal, isso aí Ozonoterapia. da ozonoterapia, Sim. cara, tipo, tem evidência para algumas coisas, para outras não. Exato. Não é que a gente não queira, acho que uma frase que Pedro falou. Não é porque funcionou com sua vizinha, com seu amigo, que vai funcionar para todo mundo. Não se faz ciência assim, na verdade. E outra coisa que, cara, uma frase de Pedro que para mim foi assim fantástica, que é: veja, eu não sou contra a ozonoterapia. Eu sou contra colocá-la sem antes a gente ter feito pesquisas robustas que comprovem a eficácia. Uhum. Se tiver uma pesquisa que, assim, cara... Análise. Não, uma pesquisa que botou pra torar e falou assim, meu amigo, ozonoterapia, bota pra lascar, eu vou ser o primeiro. Não, eu tô assim, eu vou ser o primeiro a indicar, pô. É isso. Mas eu vou indicar um negócio que eu não tenho conhecimento. Respaldo científico. Tá entendendo? Isso, exato. Isso. Perfeito. Então não é a questão de ser a favor ou contra tal terapia ou tal terapia. É ser a favor ou contra a ciência, a evidência. Está pautado na Medicina evidência. tem que ser baseada em evidência, não em interesse. Não Olha aí, interesse. fechação total. Fechação total desse Não podcast. fecha com o robô. Eu acho que tem assunto aí tem para muito mais assunto. uns Não, tem, 10, tá? Tem. Pois é. Foi uma Tem que fazer experiência uma série muito, só- muito incrível. Contar que coisa. fica mais meia hora, mas meia hora. E a gente expõe na página Sim. essa questão, tanto a parte científica da coisa, orientações, quanto a parte social da coisa, Dia a dia nossa lá no rotina, sertão. né, nosso dia a dia lá. É muito bom. É. A gente deixa aqui, assim, pra todo mundo Que essa conversa conhecer. não acabe aqui, E né? essa Que conversa continue não aí acabe aqui. esse relacionamento Exato, no né? Instagram, que a gente Gente, consiga se Exato. captar um pouco dessa Vocês estão dessa fazendo um mensagem papel dos muito meninos. importante. E abracem nossa fundamental. luta. Vamos embora. Considerem MFC, tá?
Exato. Sim. Considere. Exato. Considere. E falando nisso, né, para quem está nessa corrida da residência, para MFC ou para outra, enfim, outra especialidade que tanto queira, que queira realmente abraçar e vestir a camisa como vocês estão fazendo, vocês têm algum recado assim de conselho para de preparação? Aquele conselho do coração. Pode juntar a questão de parte de estudo, que eu sei que os meninos assim são mega estudiosos, entendeu? Pedro mesmo tinha os resumos da turma. Sabe aquela pessoa que sempre faz os resumos da Era turma? ele. E todo mundo... Era de É Pedro Resumo. Pedro Resumo. Não sei se todo mundo conhece, mas tá aí. E Daniel, enfim, também super empenhado. Então, eu sei que até o sexto ano os meninos estudaram muito, assim, demais. E Mas foi até só o sexto ano. né, amiga? Depois não Depois, teve, né? tá. Mas, assim, conta pra gente, mesmo, alguma dica que vocês queiram dar pra quem tá passando por esse processo. Deixa aí um conselho bem do de ir em coração. busca da sua especialidade que tanto faça sentido. Tá. pra si. Eu acho que primeiro um conselho mais filosófico, assim, de compreensão, que é muito do que eu falei primeiro, no comecinho da nossa conversa, que é o caminho tem que fazer sentido, né? E o final tem que fazer sentido também. Então, busque, certo? Ser como profissional quem você quer ser como pessoa. Quem eu quero ser como pessoa? Essa pergunta, né? Veja, é um conselho que seria para facilitar a escolha, né? Mas talvez até dificulte um pouco, Complique. né? Mas é uma pergunta super importante. Então, assim, entre na terapia, tá? E busque compreender essa pergunta, essa questão, e vá respondendo aos poucos. Não precisa responder de vez, não, certo? Não tenha pressa para ser nada profissionalmente, tá bom? Porque quem você quer ser como pessoa, poxa, é uma pergunta muito pesada, né? Então, busque responder essa pergunta aos poucos, que você com certeza vai se achar profissionalmente. E acho que a dica mais prática, né, de estudo Anki flashcards. Anki flashcards. É porque você tem, de fato, né? Se você parar um pouquinho e avaliar a questão de evidência mesmo, de como determinado método vai te ajudar em adquirir um conhecimento, e que esse conhecimento você consiga, né, buscar ele lá na frente para conseguir da fazer. prova, né? Porque assim, não, eu entendi esse parágrafo aqui. Mas, dependendo de como você compreenda aquele parágrafo naquele momento, daqui a 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, talvez você não consiga lembrar daquilo. E é normal, sendo que existem métodos que são mais ou menos eficazes nesse sentido. Por exemplo, que nem Pedro falou... E estudos comprovam isso. E estudos comprovam isso. Por exemplo, o flashcard, ele é um método, né, de retenção, né, de informação muito válido, né? Por quê? É repetição. Uhum. E é uma repetição que é prática. Quando eu digo prática, principalmente hoje que a gente tem aplicativos, né? Antigamente você tinha aquele papelzinho que na frente tinha uma pergunta, atrás tinha a resposta, você tinha que ficar virando. Isso. Hoje a gente tem na própria plataforma. Cara, exato, do Médico Residente tem. Eu, por exemplo, eu tenho o Brainscape, né? Sim, eu consigo acessar, na época sim. eu conseguia acessar os flashcards pelo Eu Médico Residente, e tinha um link lá, e Sim, fazia o nosso, sim. você pegava pelo Brainscape. É verdade. Né? E, cara, é muito útil, porque ele tem um próprio código, né, do próprio aplicativo lá, que você consegue, vamos dizer assim, eu acertei isso aqui com facilidade. Eu não preciso repetir isso amanhã. Talvez eu repita daqui a 14 dias. Mas aquilo Ele ali, faz isso. repetir 3 vezes e não lembrei. Cara, isso aí eu preciso bater mais. É o spaced repetition. Exato. E você tem que pensar que, quando você pensa em aprendizagem, você tem métodos, certo, que são passivos, métodos que são ativos. Sim. Flashcard, por exemplo, é um método ativo. Você está ali, vamos dizer assim, dando trabalho para o seu cérebro. Isso, se forçando. Assistir um vídeo, uma videoaula, né? Se você só sentar na cadeira e ficar assim olhando, é um método passivo. Uhum. Quem está fazendo um trabalho é o profissional que está ali dando aula. Exato. Dar aula é um método ativo. Uhum. Você dá aula. Você explicar para o seu colega. Uhum. Isso daí é muito importante. Quem me conhece sabe que eu falo pelos cotovelos. Palestrinha. E sempre gostava de explicar as coisas. Isso não era porque só queria assim compartilhar o conhecimento. Cara, aquilo ali me ajudava muito a fixar o conhecimento. Repetir, você explicar. Acabei de ler um parágrafo. Fecha temporariamente e fala assim, repete o que foi dito ali com 2 palavras, da forma que você entendeu. Uhum. Aí você repete, pode escrever também. Por exemplo, um método que não é tão eficaz, mas é amplamente... Resumos e marcar. Marcar pode até ser interessante para você revisitar
pontualmente aquelas informações. Que a maioria não vai. Que a maioria não revisita. É mesmo. Mas, assim, do ponto de vista de você pegar aquela informação e guardar com você, não é tão eficaz. Uhum. Então, assim, tem mapa mental. Mapa mental é muito interessante. E em questão de flashcard, tem diversos aplicativos. O Brainscape, que o médico utiliza. O Anki, que é, eu acho que foi o primeiro, se eu não me engano. Foi? Que é Sim. muito tempo o Anki. Ele é até de código Amplamente aberto, é disseminado, gratuito. é verdade. E tem outros também aí que fazem, né? Que aí tem alguns que são pagos, ou coisa desse No tipo. meu caso, eu nunca me adaptei muito a flashcard. Eu sempre gostei muito de fazer questão. Então, no final da residência, do internato, ali quando eu estava naquela, né, GO, cirurgia e tal, que eu estava fazendo muita questão, eu me obrigava, né, a seguir aquele cronograma, eu fazia o médico residente, e além das questões que eles disponibilizavam, eu fazia tipo simulados, assim, um simulado por semana. Pelo menos nos 6 primeiros meses eu consegui fazer isso com certa constância. E todo dia tinha que fazer questão, sabe? Então, eu acredito que é um método, tipo assim, um método que muita gente que Demais, faça, ó, né? Quanto mais questão, mais... Eu tentei fazer um caderninho de erros, comigo não prestou. Eu acho que é interessante isso, né? Quando a gente conversa Porque eu só com errava, várias... pô. Assim, o meu caderninho de erros fez meu amigo tava passando de 1000 páginas lá de era erro. Mas o que é muito bom, né? Significa que você Sim, estava treinando exato. e praticando É, demais. Não, na verdade, uma coisa né? interessante é que quando a gente conversa, se você pegar 10 pessoas que estão se preparando para um concurso, para residência, que seja, Sim. você vai ver que, independente do método ser eficaz ou não, que a gente tem vários, mapa mental, flashcard e tudo isso, mas pessoas vão se adaptar melhor a X e outras a Y. Então, assim, experimente todas. Eu acho que é uma dica importante. Experimente todas e veja aquela que você se adapta. Não adianta você estar dando um murro em ponta de faca, fazendo uma coisa que você não se adaptou. Porque né? alguém disse que aquele é o melhor método, né? Exatamente. Não é copiar o que o outro está fazendo. Teste lá no começo, faça tudo e fale, rapaz, mapa mental para mim não faz sentido. Eu olho aquele negócio, não consigo revisar direito. Não use. Agora, flashcard me adaptei bem, eu consigo fazer, capriche no flashcard. Então, assim, são métodos que você pode lançar Consistência é tudo, né? Exatamente. Exato, Eu acho que a exato. consistência, eu tenho até pegando aí a deixa. Não aguento mais esse vídeo. né? Esse vídeo. Denzel Washington. É o seguinte, toda segunda-feira eu coloco um vídeo no nosso grupo do Médicos de Gente, que é para trazer uma mensagem. Vai, então traga pra gente. Sabe pra finalizar, arrematar esse sabe aquele podcast. tiozão que manda o bom dia de segunda-feira e já manda o vídeo assim? Sim. Ele e Lucas Miranda, que Sim, também tá com a Lucas, gente, sim. eles já estão querendo me expulsar do grupo, porque Isso é não você, né, Daniel? aguentam mais. Não sei por que não me Vá. surpreende. É uma frase Com você, que... Denzel Washington branco, tá? Denzel Agora. Washington. Que ele fala, né, já traduzindo, o vídeo muito bom, de Denzel Washington, ele traz uma mensagem seguinte: sonhos sem objetivos são apenas sonhos. Né? E no final das contas, eles levam à frustração quando você não tem objetivo. Uhum. Para que você consiga atingir, certo, no longo prazo, esses objetivos que são importantes para que você coloque em prática o seu sonho, você precisa ter disciplina, certo? E você precisa ter, acima de tudo, consistência. Por quê? A disciplina faz você começar. Mas quem faz você finalizar é a consistência. E o Denzel Perfeito. finish. Perfeito. Arrematei, chega. É. Corte no podcast, já sabe, né? Esse ficou perfeito. Esse ficou... E, cara, é isso. É mas exatamente isso. É tipo, sabe aquela sensação que eu acho que qualquer pessoa aqui já passou, que é tipo, comecei, vou malhar, segunda-feira malhar. tô lá, não sei o quê, passou a primeira semana, o cara já dá uma desanimada. Aí passou a segunda semana, o cara, meu Deus do céu. Pra estudo, Pra preparação para qualquer residência coisa é médica. assim, pô. Isso. Então, assim, vá. Olhe, muito mais do que você ser bom em algo, parece assim, ser um dom seu, é aquela pessoa que tem disciplina e tem consistência. Sim. Essa pessoa, olha, não tem Estatisticamente, desafio, ela vai mais longe. Ninguém ela vai mais pega, longe. né? É quase imparável. Exatamente. E outra, não uma mensagem para o pessoal que está ainda talvez em internato, entrando aí no internato. Cara, é cansativo, digamos, você vai se sentir cansado algumas vezes, você vai acordar naquele dia e falar, pela fé, eu não aguento mais isso. Mas vai devagarzinho, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, se precisar de ajuda, procure ajuda. Cara, procure ajuda, certo? Se você achar que tem que procurar ajuda, terapia, algum colega,
que seja. Então, assim, o processo, ele não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Uhum. Você não vai correr uma maratona sem antes se preparar, sem antes estar bem, né? Então, assim, sempre devagarzinho, mas continuamente, constante. E aos poucos a gente chega lá, pô. Talvez passou o primeiro ano, não foi, não tem problema não, pô. Tem uma vida inteira pela frente. Perfeito. Vamos embora. É isso. Maravilhosos. Muito obrigada, gente, pela Sabia que ia participação ser de assim. vocês. Não, Muito que obrigada Sabia agradece. demais. Ah, foi A muito gente bom. que agradece. Foi muito Pela bom, foi um disponibilidade de prazer. vocês E estarem só aqui assim com a pra eu gente. rever Tati. Pode Cara. nossa, minha gente. Que é isso? Que Tanto vida tempo. corrida. Tanto tempo. Cara. Mas Foi que um bom, prazer. obrigada mesmo. Foi um Valeu, episódio meninas. incrível, Valeu. valeu, muito obrigada. Muito obrigada. sucesso aí na carreira de vocês. Se é que Obrigado. precisa desejar, né, Não, Tati? eles já são. Preciso. Já são preciso. sucesso. Esse sucesso do Médico de Gente não é por acaso. Não é por sabe? Eles acaso, são eu tenho pessoas certeza realmente que não. Empenhados mesmo, desde a faculdade, meninos incríveis e, assim, abraçaram a causa de uma maneira sensacional, assim. Eu estou Destaque, muito né? feliz que vocês estão aqui hoje, sentados nessa bancada. Ah. E representando a medicina de família e comunidade. Muito Ah, feliz. E ainda massa. vão fazer muito por aí. Não, Amém. eu tinha certeza que não é só uma ponta. Valeu. Considere Obrigada. MFC, certo? Estourando o áudio, tá Considera aí, ótimo. considera. Obrigada. Tamo meninas. junto aí. Foi um prazer. Obrigada, Valeu, gente. valeu Obrigada, mesmo. Tati. Obrigada, Obrigada, Tina. gente. Até a Até a próxima. próxima.